precisa ficar com a câmera ligada ou tá bom já? Você já me viu? Pessoal, é bom a gente ter a câmera ligada, que é para a gente ter esse contato, pessoal. Fosse por isso, eu nem ligava a minha Tô também. terminando de comer aqui rapidinho. Fosse por isso, eu nem ligava a minha câmera também, que eu tô aqui com a minha cara toda amassada. Terminando de comer, pera. Eu também estava tomando café agora há pouco. Eu estava dando aula para o pessoal do convênio e estava Mas tomando eu tô café. comendo pão de queijo ainda. Teve gente que me mandou mensagem às 7 horas da manhã, não vou nem dizer quem foi. Professor, a aula é agora, professor? Morrendo de preocupado. Mas isso é muito bom. Eu sei quem foi. Olha só, pessoal, brincadeiras à parte, eu quero saber de vocês, eu quero ouvir de vocês quais foram os assuntos que nós estudamos para essa avaliação. Quero que vocês... As vanguardas lá europeias. Vanguarda europeia. E a arte moderna do Brasil lá. As vanguardas europeias e a arte moderna no Brasil. Muito bem. Giovanni, tu que está bem empenhado aí, que está bem envolvido com o assunto, me fala as 6 vanguardas que nós estudamos nessas últimas aulas. Fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo E o expressionismo. e expressionismo. Muito bem, né? São 6 vanguardas. Eu até brinquei com vocês lá, as joias do infinito, né? E tudo mais. Fiz um desenho aqui no meu quadro. Já viram meu quadro, pessoal? Mostrei para vocês já, né? Tá. Olha só. O material que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é a apostila de revisão, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Mas eu quero que todos vocês façam esse exercício em casa, participem, que tudo isso vai contabilizar como frequência, tá bom, pessoal? É por isso que eu exijo que vocês estejam presentes nas aulas, façam as atividades, tanto aquelas que eu coloco lá no banco de dados da plataforma, quanto os arquivos em PDF. Está beleza? Então, o Giovanni, ele acabou de falar para mim sobre as vanguardas, não foi? Falou sobre o fauvismo, sobre o dadaísmo, futurismo, são os ismos. Eu queria saber de vocês, assim, numa rápida explanação, por que essas vanguardas elas foram chamadas de ismos? Por que elas têm esse sufixo ismos? Alguém pode fazer dar essa explicação para mim? Para começar, em que contexto surgem as vanguardas? Guerra lá mundial e tal. Isso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os grandes conflitos armados da primeira metade do século XX. E nesse meio termo, nesse meio período, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgiram vários regimes totalitários, dentre eles o nazismo e o fascismo, não é? O nazismo lá liderado pelo Adolf Hitler e o fascismo liderado lá pelo Benito Mussolini, lá na Itália, não foi isso? Foi a partir daí que surgiram esses ismos, né? Por isso a designação de ismos, fazendo menção a esses regimes, né, que fizeram parte da primeira metade do século XX. E cada uma dessas vanguardas, cada uma dessas artes, dessas correntes, elas vão ter uma maneira diferente de demonstrar a sua visão diante da realidade, né? Muita coisa já não fazia mais sentido naquele período, né? Era a hora de deixar a arte acadêmica, a arte clássica para o passado, quebrar, romper, deixar para trás e abrir as portas para o novo, para o futuro. E o nome é vanguarda, é aquilo que está além do próprio tempo. Tá bom, pessoal? Ficou uma dúvida? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Nenhuma. Bom, o modernismo no Brasil, né? O modernismo ele teve o seu apogeu, né? O seu ápice, né? O seu marco inicial
lá com a Semana de Arte Moderna, em fevereiro do ano de 1922. Eu queria saber de vocês por que os artistas escolheram essa data de 1922, pessoal. Alguém poderia falar para mim? O que estava se comemorando em 1922? Dimensão à independência do Brasil de 1822. Isso, né? Estava se comemorando o centenário da independência política do Brasil. Só que dessa vez, os artistas, né, os intelectuais daquela época, eles estavam buscando uma independência cultural, pegando carona lá nas famosas vanguardas. Perfeito? Mas eu pergunto a vocês, os artistas brasileiros, eles vão copiar essa arte estrangeira, essa arte de vanguarda? Eles vão simplesmente copiar o que vem de fora dessa vez? Não, mas atualmente está sendo. Eles vão o quê? Assim. Eles vão aproveitar aquilo que vem de fora. Aperfeiçoar, botar isso, nossa vibe. E adequar a nossa realidade. Adequar. Botar na nossa vibe, no nosso jeitinho brasileiro. Muito bem, muito bom. Eu estava trabalhando com o pessoal do nono ano o assunto de tropicália, né? O tropicalismo. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter estudado tropicalismo. E eu estava falando de música, né? Caetano Veloso. Isso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, que naquela época eles absorveram o rock and roll, aquela balada, aquela batida que vinha lá de fora, e associaram a nossa cultura, ao nosso shot, ao nosso forró, ao nosso baião, ao samba, a bossa nova, enfim, e fizeram aquela gororoba toda, né? É mais ou menos isso. Nós temos todas as culturas e não temos nenhuma ao mesmo tempo. É essa a essência do modernismo, de aproveitar aquilo que vem de fora, absorver apenas aquilo que é produtivo, que é interessante, que nos importa, para fazer uma arte propriamente, genuinamente brasileira. Perfeito, pessoal. Quem assistiu aquela entrevista que eu coloquei com a Tassilinha, a sobrinha neta da Tarsila do Amaral? Quem assistiu? Alguém assistiu, pessoal? Coloquei na plataforma. Ninguém assistiu? Eu assisti. Tá. Quem não assistiu, está lá na plataforma ainda disponível a entrevista com a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, né? Ela chega lá durante a apresentação, a gente toma até um susto quando ele fala: vem aí, Tarsila do Amaral, né? E eu digo, caramba, ela ainda não morreu, né? Mas, na verdade, ela se chama Tarsila do Amaral mesmo, só que ela é sobrinha neta da Tarsila do Amaral, da artista, da pintora, que morreu lá no ano de 1973. Tá, pessoal? Porque Conversa com o Biane. é interessante, é muito boa a entrevista, pessoal. Tá aqui, abri aqui. Perfeito. Olha só, ela tá ligada, né? Pessoal, olha só. Vou até botar o fone aqui. De vez em quando eu vou colocar uns vídeos assim interessantes que trazem informações importantíssimas para o nosso compêndio intelectual, tá? Por que é importante a gente falar de Tarsila do Amaral? Qual é o papel importante que a Tarsila tem no modernismo brasileiro? Eu quero ouvir de vocês. A Tarsila, ela vai se inspirar em quais vanguardas europeias? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Quem é que está falando? Ah, é o Pequeno Príncipe, né? Oi. É o Vinícius, né? É o Gabriel Aparisotto? É isso aí. Ah, Gabriel. Cubismo? Sim, ela vai se inspirar no cubismo e também no expressionismo. Formato, ó. Né? No expressionismo,
algumas Ah, obras. sim, né? Cores fortes e tal. Isso, as cores fortes, Sim, intensas. sim, 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 sim. E ela vai se Nossa. inspirar também no Ah, é verdade. surrealismo, né? Algumas das suas obras, ela vai ter uma fase que vai ter umas imagens estranhas, absurdas, mas sempre vai ter a presença lá do cacto, né? Desse ambiente sertanejo brasileiro, né? Ela trouxe a brasilidade para a arte do início do século XX, né? Principalmente na década de 1920. Então, a Tarsila, ela era casada com Oswald de Andrade, né? O Oswald, ele foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna, e ele era casado com a Tarsila. Certo dia, ele ganhou de presente o quadro, o famoso quadro Abapuru, né? Eu acredito que todo mundo aí conhece o Abapuru, que é aquele homenzinho sentado diante de um cacto, sob o sol e tal, né? É aquele quadro que é a nossa representatividade, né? Lá fora, em termos, se tratando de arte moderna. E, ao ganhar esse quadro, ele colocou o nome do manifesto, colocou o nome do quadro dele com o nome do manifesto, o Manifesto Antropofágico. Eu queria saber por que antropofágico, pessoal. Vocês entenderam essa relação da antropofagia? Eu quero ouvir de vocês. Vinícius, pode falar. Seria do negócio de se apropriar das características de outros povos, devorando eles. E os indígenas faziam, né? Lembrando que o modernismo, tá certo, Leonardo? Lembrando que o modernismo ele visava essa questão da apropriação, da deglutição, né? Mas aproveitar somente aquilo que era produtivo, para que a gente pudesse produzir algo genuinamente nosso, brasileiro. Perfeito. E sempre voltado para essa questão da antropofagia, né? Que é um termo muito utilizado aos índios lá do passado, que usavam do canibalismo, do ritual da antropofagia. Eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, eles iriam absorver a força, a virtude, a coragem e tudo mais. Um outro manifesto que foi escrito por Oswald de Andrade, aí no livro de vocês está dizendo que foi escrito por Mário de Andrade. Não, pessoal, foi escrito por Oswald de Andrade. Foi Oswald de Andrade que escreveu os dois manifestos, o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pau-Brasil. Eu queria saber por que teve um manifesto também chamado de Pau-Brasil. O que foi o Pau-Brasil? A primeira matéria-prima que acharam aqui. Perfeito. A nossa primeira matéria-prima, nossa primeira matéria de exportação. Olha só o termo que eu estou utilizando. De exportação. Então, o que era preciso fazer com a nossa arte, com a nossa literatura? Exportar Exportar. para o mundo. Fazer com que os gringos lessem o que a gente produzisse. Por que a gente tem que ler só aquilo que vem de fora? Por que a gente tem que achar bonito só aquilo que vem de fora? A gente tem que empurrar na garganta deles também. Olha, você vai ler o que é nosso, você vai curtir o que é nosso. Né? Não é só samba e futebol. Oi? Não é só samba e futebol. Pois é, né? Infelizmente a nossa cultura, ela A gente vende assim. infelizmente a nossa imagem, né? A imagem que o Brasil está vendendo atualmente é só isso, é funk, futebol, bunda, caipirinha, carnaval, enfim. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, algum tempo, a gente vai ter novamente esse espírito nacionalista na arte, na cultura. Né? Lembrando que daqui a 2 anos vai completar o centenário da Semana de Arte Moderna. Né? Enfim, e eu acredito que muita coisa vai mudar daqui até lá. Pessoal, os assuntos para a nossa prova são basicamente esses. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente resolver algumas questões, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Eu aprendi assim meio que forçadamente a mexer com o Zoom. Vocês estão vendo isso aí? Com certeza. Com Sim, certeza. sim. Uhum. Ah, tá. Eu abri esse negócio para ele. Tá aqui. Muito legal.
Eu quero que Cadê? todos vocês façam Onde é que essa. tá? Achei. Isso. Tem uma questão aqui que eu coloquei que ela é subjetiva, ela é de escrever, né? Se você não puder fazer no material, faz no teu caderno mesmo. Fala mais ou menos o seguinte: a artista brasileira Tarsila Amaral pintou a obra Bapuru em 1928 e deu ao escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Diante da figura de pé gigante, ele resolveu chamá-la de Abapuru, palavra que em tupi-guarani significa o homem que come carne humana, o homem que come homem, né, que come gente. Tal significado serviu de inspiração e foi usado por Oswald de Andrade para nomear seu manifesto poético, o Manifesto Antropofágico, publicado por Oswald de Andrade naquele ano. De acordo com essas informações, o que propunha esse manifesto? Né? Vocês acabaram de falar que ele propunha a deglutição, para aproveitar somente aquilo que é produtivo para as nossas composições, né? Para a gente gerar algo genuinamente brasileiro. Tá? Essa é uma questão bem subjetiva, pessoal. E a questão 2. Os organizadores da Semana de Arte Moderna de 22, com a participação de Mário de Andrade, o Mário de Andrade, ele também participou da Semana de Arte Moderna, mas ele não tinha nenhum parentesco com o Oswald, viu, pessoal? Oswald de Andrade é um, Mário de Andrade é outro, mas eles não são parentes. Vitor Brecheret, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, entre outros. Foi uma liga, assim, foi uma junção de vários artistas, músicos, poetas, críticos, pintores, né? Enfim. E eles apresentaram um manifesto defendendo o quê? Qual letra vocês marcaram ou marcariam? Vocês podem falar. Peraí que eu tô míope hoje, professor. Tá. Tem alguém aqui entrando pelo bate-papo, pessoal? Eu não quero, assim, ativar o bate-papo agora. Vocês podem me dizer o que alguém está dizendo aí? Peraí. Letra B? Nada de importante. Então, vamos lá. A letra B? Letra D, D. D de dado. De dado. Ah, Meu tá. senhor. Liberdade de expressão do artista e a incorporação das modernas formas de expressão estrangeiras para recriá-las de maneira própria no país, né? Lembrem-se sempre disso, que nunca que eles utilizavam algo somente para copiar. Eles vão apenas o quê? Pegar carona nessa vibe, né? Nessa atmosfera. Gostei do termo, vibe. Eu adoro esse nome. Tá, pessoal? Então, a letra D, tá bom? A questão 2 é a letra D de dado. E a questão 3, eu trago uma obra sobre o Piet Mondrian, né? Quando a gente fala de Mondrian, a gente fala de qual vanguarda, de qual corrente de vanguarda que nós estudamos? A gente fala do abstracionismo, não é isso? Piet Mondrian, ele foi um dos grandes expoentes da arte moderna, e se tratando lá do abstracionismo, né? Eu diria que o abstracionismo ele é uma subcorrente das vanguardas. Ele se inspirou principalmente lá no cubismo, né? O Mondrian ele foi um pintor holandês, criador do movimento artístico neoplasticismo, né? Além de ter sido colaborador da revista De Stijl e teórico das formas de pintura abstrata. Ao entrar em contato com o cubismo... Só um momento, pessoal. Só um momento que... Rapidinho, já volto aqui com vocês. Beleza. Tá. Ele, ao entrar em contato com o cubismo, em razão da visita a uma exposição em Amsterdã, ele foi influenciado em seu trabalho. Então, o Piet Mondrian, o holandês Piet Mondrian, ele pegou carona nessa vibe cubista, né, e se inspirou para a produção das suas obras. Em 1917, fundou o neoplasticismo, desenvolvendo sua obra até os anos de 1940. Né? Sua fase neoplasticista permaneceu com
a mais difundida. Preocupado com o equilíbrio em suas obras, Mondrian tornou-se mundialmente famoso ao criar pinturas à primeira vista bastante simples, mas profundas e complexas em harmonia e estrutura. Com base nessas informações e seus conhecimentos sobre a arte moderna, né, o neoplasticismo, marque apenas a obra de arte que seja atribuída a Mondrian. Qual vocês marcaram ou marcariam, pessoal? Letra D. Seria a letra D de dado. perfeito, letra D de dado, né? E esse abstracionismo do Mondrian, ele é um abstracionismo analítico ou geométrico? Geométrico. Geométrico, né? Conforme a gente vê aí na página, deixa eu ver aqui se eu acho, sobre o Mondrian. Está bem aqui, ó. E Mondrian. É uma obra muito famosa dele aqui também, que é essa composição de vermelho, azul e amarelo. Ok? Ele usava essas proporções meio geométricas, era meio horizontal, meio vertical e tudo mais. Teve alguém que levantou a mão aqui, quem foi? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, senhor. Vocês estão tão caladinhos. Claro, doutor. Ah, deixa eu Ai, sono. pessoal. deixa eu ver aqui se Eu vocês ficar estão. calada essa reunião toda. Deixa eu ver se vocês estão bem aqui. Essa primeira obra, de quem é, pessoal? Essa letra A, de quem é? Sei não. Essa primeira obra ela é do Monet. Claude Monet. E a segunda, a letra B, de quem é? Tarsila. Tarsila do Amaral. A letra E, de quem é? Sei lá. Do Andy. Andy Warhol. Andy Warhol. Sei lá. É uma obra da pop art, né? A gente vai estudar a pop art também. E a letra C ela é uma obra da optic art, né? Da op art, fazendo alusão à questão da ilusão de ótica, né? Da imagem em movimento e tudo mais. Tá, pessoal? Passemos para a questão 4, que fala sobre a famosérrima obra O Grito, né? Do norueguês Edvard Munch. Ele compôs uma obra intitulada O Grito, que representa o tema do pessimismo, das angústias e tudo mais. Qual letra vocês marcaram ou marcariam, pessoal? A. Adequa-se ao movimento expressionista, uma vez que o artista utiliza a tinta de maneira livre e busca expressar seus sentimentos. Muito bem. Perfeito. Eu acredito que até aí está tudo bem, né, pessoal? Tudo certo. Sim. E aqui, essa questão 5, se eu não me engano, ela caiu no Enem no ano passado, não foi? Não foi isso? Cabeça de touro? Não lembro. É até o nome de uma manteiga que eu gosto. Cabeça de touro. Foi, caiu. Pior, né? Que droga, né? Tem uma tourinha aqui em casa. Ai, ai. E tem a tourinha também, né? Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se um objeto de arte por meio da... Olha só que interessante, pessoal. Isso é uma pintura ou é uma escultura? Escultura dadaísta. É uma escultura, e é uma escultura dadaísta. Só que quem a produziu foi quem? Pablo Picasso. Você. Então, a gente subentende que Pablo Picasso não ficou restrito somente ao movimento cubista. Ele também participou de outros movimentos, como o dadaísmo, que acabaram de falar, né? Qual é o nome desse fenômeno em que eu vou me apropriar de elementos do cotidiano para criar um objeto artístico? A ressignificação? Sim, tem uma expressão em inglês. Qual é o nome desse fenômeno? É o famoso Foi o sal. handmade, né?
Ready-made. Aquilo que já está pronto. Recriar aquilo que já está pronto. Qual a letra que vocês marcaram ou marcariam? C. Vixe, eu escrevi errado aqui. Reciclagem da matéria-prima original. É a letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, pessoal. Fiquei entre A e C aí. Eu acho que é C. É a reciclagem da matéria-prima original? Ou é a mudança da funcionalidade pela integração dos objetos? Eu acho que é a letra C. É Eu a acho a letra C também. É a letra C, né? Lembrem-se sempre do termo lá, o ready-made, né? A mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Eu posso utilizar um objeto no dia a dia, qualquer objeto, e transformá-lo em um objeto artístico. Essa é a essência do ready-made, do dadaísmo, tá, pessoal? Isso vai cair na prova de vocês, tá? Estejam atentos. Aqui nós temos o quadro A Negra, não é? Tarsila do Amaral. Quem já tinha visto esse quadro, A Negra? Eu já. Eu. Por que Tarsila do Amaral ela resolveu pintar o quadro A Negra? Qual foi o propósito, pessoal? Faço a mínima ideia. O que tem em destaque aí nesse quadro da Negra? Foi crítica, sei lá, a uma de leite, alguma coisa? Perfeito, tá quase lá, né? A Tarsila ela era filha de fazendeiros, de donos de plantações de café, né? E naquele período, final do século XIX, ainda sob o regime da escravidão, existiam lá as amas de leite que eram responsáveis por amamentar, né, as crianças naquela época. E ela observando, pequenininha, né, ela lembra, voltando para as memórias dela quando ela era pequenininha, ela lembrava dessas amas de leite e resolveu pintar lá em 1923 o quadro A Negra. De caráter multifacetado, o leitor contemporâneo encontra-se em constante interface com grande variedade de textos em tela, cinema, televisão, pintura, computador, celular e outros suportes de representação do mundo da tecnologia. O contexto em que esses textos são gerados é de fundamental importância para que se possa desvendar-lhes os mistérios, partindo-se dessa relação texto e contexto. A tela negra de Tarsila do Amaral está associada ao fato de que... Qual letra? Letra E. A letra E? No período da escravidão, as negras africanas elas eram exploradas de todas as formas, inclusive como amas de leite dos filhos dos patrões. Corretíssimo, pessoal. Só para enfatizar essa questão da Tarsila aqui, esse quadro A Negra, esses elementos, linhas retas que nós temos atrás das linhas, elas fazem menção a qual vanguarda europeia? Cubismo. Cubismo. Perfeito, lindo, maravilhoso. Muito bom. E para finalizar a aula de hoje, a questão 7, que é um quadro, uma imagem que feita em computador, viu, pessoal? De Alexander Jansson, que é um artista contemporâneo, né? Um artista sueco especializado em ilustração de personagens. Ele já está numa subcorrente de vanguarda também, chamada Concept Art, uma arte contemporânea, né? E design gráfico. Como se percebe na obra em destaque? As suas obras são feitas digitalmente e evocam a quais? Qual letra vocês marcaram ou marcariam? B? Oi? C ou Parece D? um sonho. Eu ia na B, ó. É a letra B de bola. Parece que tô sonhando. Cenas e É algo que eu paisagens. sonharia. Isso. Cenas e paisagens oníricas. Quando a gente usa o termo onírico, a gente se refere ao mundo dos sonhos, dos devaneios, do subconsciente, né? Criando um ambiente de sonho. Uma coisa assim meio Harry Potter, né? Meio que, sei lá, meio surreal, né?
Só me lembro de Harry Potter quando eu vejo essa imagem, não sei por quê. Tá, pessoal? Ficou algum... Professor, Oi. qual o nome dessa obra? Essa obra, agora tu me pegou, pessoal. Eu não tenho o nome dela aqui. Eu só sei que ela está disponível aqui nesse site. Para quem tiver curiosidade, vocês podem entrar. Tem várias obras desse mesmo artista, tá bom? Ela tá colorida, não tá? Sim, ela é bem colorida, ela é bem bonita, bem legal. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão preparados? Nenhum, Nenhum, professor. professor, tudo certo. Pois estou. Vocês estão preparados para fazer a prova de vocês? Não. Reprovar online. Estou É isso aí. preparado. Tá. Ficou faltando a gente explorar um assunto aqui no livro que foi sobre o serialismo em música, né? Não vai cair questão na prova sobre serialismo em música, mas deixa eu logo um apanhado para vocês do que é o serialismo em música. É nada mais que estudar a acústica, estudar a música, né? O que é a música de fato. Música, levando para um conceito usual, a música ela é a organização dos sons, é o som organizado. Quando esse som ele não é organizado, ele é um barulho. Quando ele é organizado, ele se chama música, tá beleza? E aqui no livro de vocês ele fala dos parâmetros do som, que são 4, né, os principais parâmetros do som: a altura, intensidade, duração e o timbre, né? Tem muita gente que confunde a altura com intensidade. Não é a mesma coisa, viu, pessoal? A altura ela tem a ver com o som grave e o som agudo, né? Som grave e som agudo. A intensidade tem a ver com a força, o som fraco e o som forte. Quando a sua mãe pede para você diminuir o volume lá da televisão, ela pede para você mexer na altura ou na intensidade? Na intensidade? Na intensidade. Ela vai pedir para que você deixe o som da televisão mais fraco, ok? Agora, se você está assistindo a uma peça teatral, tem uma mulher cantando bem fina, ela está utilizando um som grave ou agudo? Agudo. Agudo. E quando a gente Alto, fala de som grave e agudo, a gente fala de altura ou intensidade? Altura. altura. Perfeito. E para finalizar... Oi? Tem muita gente que fala assim, som alto e som baixo, sendo que o certo é som fraco e o som E forte. som forte, perfeito. Isso é um assunto bem assim comum com a disciplina de física também, lá em acústica. A gente tá vendo isso. A Professor de gente tá física. vendo isso, pessoal. Pois é. Mas se não é ter prova disso. Isso. E é importante a gente falar isso em arte, porque a gente vai começar a falar de música também. A BNCC está exigindo que a gente tenha esse conhecimento de... Caramba, tem um cara aqui que está todo Free Fire, né? Estranho. Olha o outro. Vocês são piores do que o pessoal. O que é o professor de Free Fire? É pior do que o E pessoal. professor, estou protegido do sol aqui, do coronavírus. Sei. Só é bom, mano. Tá. Vitamina C. E para finalizar, pessoal, eu queria saber de vocês o que é o timbre e o que é a duração. O que é um timbre? Timbre é o que distingue instrumento de instrumento. Isso, não somente instrumento, as vozes, qualquer fonte Uma sonora. É voz a de qualidade outro. de alguma nota. É a identidade sonora. É de onde a gente identifica Cada pessoa sonora. a fonte sonora. E a duração, pessoal. Tem um aparelhinho que mede a duração dos sons. Como é o nome desse aparelhinho? Sei lá. Metrônomo. É o metrônomo. Caraca! Né? É eu nem existia. aquele reloginho que fica desse jeito. Né? É verdade. Quanto mais rápido são as batidas por minuto, são os BPMs. Tec, 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 né? Então, ele é muito utilizado pelos músicos para
exercitar, né, as suas composições, a música, o compasso dos sons. Tá bom, pessoal? A aula de hoje é basicamente isso. Quero que vocês façam as atividades de vocês, respondam tudo. Se tiver de responder, qualquer dúvida, podem me chamar no PV. Tá ok? Tudo certo, professor. Tudo Ok. certo, meu Tchau, doutor. tchau. Bons estudos, Tchau. viu? Tchau. Bora, mano, bora fazer nosso Discord agora. Free Fire, Falou, Free Fire. falou. Meu Deus, É. Free Fire. Godinho.